Compartilhar a tela. Vamos retomar. A gente teve um probleminha na gravação aqui, mas deu certo. Ver se não para de novo. Ó, eu estava falando nessa aula aqui, eu estou revisando todo o meu setup, minha técnica, minhas entradas, onde que eu abro, o que que eu enxergo do movimento, enfim. E eu estava dizendo que a principal ferramenta que eu utilizo é o fractal. Como eu identifico o fractal? Encontrando suportes e resistências. Como eu estava dizendo, se eu vejo o preço respeitando muito uma região específica, ele vai toca na resistência, 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 depois que rompe a resistência, se torna suporte. Então eu sei que tudo vai ser suporte, suporte, ele está respeitando, rompe de novo, resistência, resistência. Essa região aqui, onde tem todos esses toques, é uma região muito importante para mim. Então eu vou levar muito em consideração ela para começar o meu fractal. Só que eu não vou pegar, por exemplo, esse canal de negociação. Eu sempre vou pegar a minha análise, fazer a minha análise da direita para a esquerda. Então eu vou pegar sempre o último movimento, suporte e resistência. Esse movimento, esse último movimento é o que vai derivar os meus canais e eu vou projetá-los para baixo e para cima, dependendo da tendência que tiver. Então, resumidamente, o que eu enxergo no gráfico? Eu vou desenhar um movimentozinho aqui só para simular como eu estava fazendo. Então, numa tendência de alta, eu vou levar muito em consideração aqui, e faz parte da minha base, da minha técnica, que é as ondas de Elliott. O movimento de Elliott, que Elliott definiu que geralmente o mercado faz, que é uma onda impulsionando o preço para cima, no caso aqui eu estou dando um exemplo de tendência de alta, então é um preço funcionando para cima, fazendo uma correção. Ele deu o nome dessa onda inicial, que ser número 1, número 2 a correção, número 3 o rompimento da referência anterior, o número 4 a correção e o número 5 a onda final, impulsionando o preço para cima, e aí a gente tem o movimento final de rompimento, que Elliott deu o nome, deu letras para ele de A, B e C, sendo o A o rompimento dessa tendência que eu vou mostrar para vocês, o B o reteste e o C a inversão de tendência, a confirmação de inversão de tendência. Tudo isso daqui é um movimento padrão do mercado. Às vezes você vai ver ele muito claro na tela, às vezes não, mas ele está lá. E ele está lá em todos os time frames. Então aqui a gente tem pequenos movimentos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, rompimento, reteste, papapá, por exemplo. Então a gente tem pequenos movimentos nessas ondas aqui e assim por diante. Como eu disse, mercado é fractal, mercado são canais dentro de canais. Então sempre vai respeitar canal. Quanto mais você divide o seu canal de negociação, mais ruído você vai ter naquela análise. Então não é tão saudável. A gente identificando aqui, ó, nesse desenho, um suporte, meu suporte e minha resistência, eu tenho aqui o preço ele respeitando os 50% desse canal. Então faz sentido nesse movimento aqui eu marcar os meus 50%. E esse 50% vai ter, geralmente ele vai estar tracejado, vai estar de outra cor, vai estar me dando uma referência de que é 50%, não porque é mais importante, mas visualmente você consegue assimilar melhor o movimento do par quando você coloca isso, por exemplo. Mas não é um fator importante, desde que você entenda que o movimento é isso, é rompimento, é reteste, é rompimento, é reteste. Dito isso, eu peguei o meu canal principal que eu tinha feito, dividi ele no meio e agora eu vou projetar esse canal. Então eu pego esse tamanho do canal principal e vou projetar para cima. Eu vou ter mais ou menos, eu vou colocar aqui o canal mais ou menos assim. Opa, vou fazer esse negócio direitinho aqui. Esse o 50% e o 100%. Projetei meu canal. É até bom que não respeite aqui, eu não quero que respeite exatamente para você entender uma outra
uma outra informação muito importante, que o preço ele pode não respeitar os 100% do canal e chegar só a 80%. Então se ele chega a 80% do meu canal, eu já considero que ele está respeitando o canal, e na maioria das vezes eu vou atualizar o meu fractal com base nesse último movimento que ele tem. Eu sempre mantenho atualizado, e essa atualização é relativa, porque isso pode ser de um dia para o outro, isso pode ser de uma semana para outra, de um mês para outro. O que vai depender? Vai depender se ainda está respeitando. Se ainda estiver respeitando, show. Então, encontrei meus fractais, encontrei minhas regiões importantes. Agora eu vou traçar a minha tendência. Então eu venho aqui e encontro a tendência que esse par está. Nesse caso aqui eu tinha uma tendência de alta exatamente aqui. E aí eu começo a encontrar as primeiras confluências do meu setup, que aqui já começa tanto a LTA quanto o fractal. Então eu tenho o rompimento de um fractal importante, ele se torna um suporte depois do rompimento da resistência. E aí eu tenho uma linha de tendência, eu já tenho duas confluências. E nessa região aqui é que eu vou esperar o meu padrão de candle. Aqui nessa região, e não nessa linha, é nessa região eu vou esperar o padrão de candle. Unindo a isso, eu tenho uma outra ferramenta que chama retração de Fibonacci. Então aqui eu mostrei para vocês fractal, como identificar um suporte de resistência. Isso ao longo das aulas eu vou fazer isso incansavelmente ao vivo, que nem eu fiz na sexta passada, se eu não me engano foi sexta, onde eu analisei com vocês acho que 4, 5, 6 pares incansavelmente. Então a gente vai fazer muito isso olhando para o gráfico. Aqui eu estou sintetizando, colocando a base da estratégia para vocês entenderem como funciona essa base. Se vocês não tiverem essa base aqui, nada vai adiantar. Então aqui eu tenho a confluência e vamos supor que eu abro uma operação exatamente aqui. Uma operação compradora, que eu estou a favor da tendência de compra. Então vamos supor que eu abro a minha ordem de compra exatamente aqui. Ele deixa um padrão. Já que é um padrão comprador, eu preciso que tenha um martelo, por exemplo, que é um corpinho pequenininho e uma sombra embaixo muito grande. Isso indica para mim que a força compradora está muito forte e a força vendedora perdeu a força, rejeitou toda a força vendedora, ou seja, isso aqui tudo foi a força compradora massacrando o preço. Então, tecnicamente, os próximos candles ele tende a fazer essa reversão, e isso ele está vindo de uma tendência de baixa, deixa um padrão desse e na região, e aí eu tenho a confirmação de que eu vou bater minha compra. Nesse caso aqui, onde ficaria meu stop? No caso, um canal de negociação ficaria aqui embaixo, e aí o take, 2 canais de negociação, ficaria na metade desse outro canal aqui, que eu teria aqui. Certo? Essa é a primeira operação, é sempre a favor da tendência. A mesma coisa aqui, onda número 3, correção número 4, eu tenho outra referência outra oportunidade de operação, desde que venha um padrão. Esse padrão também pode ser um engolfo, ou seja, ele está vindo aqui, ó, caindo, caindo, caindo. Esse candle aqui que ele cai, ele faz um candle desse tamanhozinho, vamos supor, e o próximo candle que é importante, o próximo candle na região de suporte, se ele vir engolfar todo o candle anterior, o que é engolfar? É ele comer todo o candle anterior, é o candle anterior meio que excluir ele está passando, ele está pegando todo o candle, isso é engolfar. E pode ser até só até os 50%, se já engolfar 50% do candle anterior, já é um indício de inversão de tendência. Então esse é o segundo padrão de candle. E o engolfo serve tanto no suporte quanto na resistência, só inverte. E no caso do martelo, que a gente encontra no suporte, na resistência a gente vai encontrar, ele está vindo subindo, 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 a gente vai encontrar estrela, uma sombra muito grande, um corpinho pequenininho. Esse corpinho não influencia se ele é vermelhinho ou se ele é verdinho, ele tem que ser necessariamente pequenininho para aí demonstrar uma inversão de tendência e cair. Isso é outro padrão de candle, padrão de estrela cadente. Nesse caso aqui, a nossa segunda operação que gerou ela bem aqui, o meu stop está um canal de diferença, meu take 2 canais de diferença. Sempre a proporção dos meus trades vai ser buscando isso aqui, ó, 2 para 1, sendo 2 para take profit,
para TP e um para stop loss. Sempre. Todas as vezes eu vou conseguir isso aqui? Não, gente, obviamente não. Muitas das vezes eu pego no 0 a 0. Hoje eu fiz a entrada no SDJPY lindo, onde ele fez o reteste. Infelizmente me tirou no 0 a 0, eu não estava vendo. Acontece. E outras vezes eu vou pegar movimentos maravilhosos, muito longos. Então não se estresse com 0 a 0. Pelo contrário, abrace ele, que ele está salvando o seu capital. Se ele for a favor, pelo menos você estava certo na análise, e aí você vai ajustar isso daí. Provavelmente isso pode ser um ajuste de fractal, um ajuste de linha de tendência. Por quê? Porque o TP e o stop é totalmente com base no meu fractal, nos meus fractais. Totalmente. Certo? Então, quanto melhor você tem essa visão do fractal, melhor você vai estar bem posicionando melhor seu take e seu stop. Então aqui vamos continuar. A gente tem um movimento final de onda 5 do preço, onde ele vai começar a agarrar nessa região, agarrar, e vai gerar aquela bandeirinha para a gente ascendente, onde ele pode fazer duas coisas, ou continuar na tendência, rompendo o último topo, é muito importante sempre ver isso, retestar. Ó, o que é região importante aqui, ó. Tá pegando tanto a LTA quanto o fractal. Deixou padrão? Vou continuar nesse movimento. Sempre com a mesma analogia do onde posicionar o take e o stop. E aí, o que ele aconteceu? Ele aconteceu o rompimento. Vamos levar em consideração esse rompimento. Esse rompimento, ele já está demonstrando que está rompendo o fundo anterior. E eu estou de olho nisso. O fundo anterior é o fractal, é o suporte do fractal. Então ele rompeu. Aí que ele está demonstrando realmente que opa, está realmente querendo inverter tendência. Porque se ele só chegasse até aqui e começasse a voltar, tudo bem, aqui é uma região importante, mas não é tanto, porque ele não chegou a romper o último fundo. Ele pode simplesmente vir aqui, o que eu chamo de canal morto, e voltar a subir tudo. E aí descaracterizar essa linha de tendência de alta. E aí, descaracterizando, quando ele voltasse para dentro da linha de tendência de alta, aí eu teria que atualizar a minha linha de tendência para o último movimento que deu de falso rompimento. Vamos supor que não seja esse caso, e ele só rompeu. Então ele rompeu, e aí eu vou estar buscando o reteste. Ele rompeu demonstrando que está fazendo um fundo menor. Então quando ele começar a voltar, aí vai entrar a minha segunda modalidade de se usar uma retração de Fibo. Até então eu estou usando a favor da tendência. A favor da tendência para pegar retração e continuação. Mas ele rompe, fez um fundo menor, rompeu o suporte e aí começa a voltar. Aí eu traço a minha Fibo agora com base no topo do rompimento, do movimento de rompimento, até o fundo. Então eu tenho aqui ó, o topo, fundo e aí eu tenho a retração. Se eu calcular aqui, ó, esse aqui eu peguei daqui a minha Fibo e daqui eu já sei com base nesse movimento que o 50% é mais ou menos aqui, o 61% é mais ou menos aqui. Então eu tenho essa região aqui como uma região importante para aguardar o preço vir. Essa região aqui é uma região muito importante. Marquei isso no gráfico, é aqui que eu vou esperar um padrão. Aqui que eu vou esperar um padrão, nesse caso um padrão vendedor, obviamente, porque ele rompeu o suporte, está voltando e aquilo que for uma referência de suporte depois que rompe se torna uma resistência, ou vice-versa. E aí eu vou esperar o quê? Aqui, ó, uma estrela cadente, ou um engolfo, no caso ao contrário desse, é ele vindo para cima, para cima, para cima, para cima, deixar um candlezão e o próximo candle ele engolfar todo o anterior, demonstrando uma inversão de tendência. Então aqui eu vou pegar para a mesma coisa, a mesma analogia. Se eu entrar nas costas da LT, ó, um canal de referência, stop aqui em cima, vou buscar dois canais, vou buscar dois canais, stop aqui embaixo. Obviamente os seus canais vão estar certinhos e vocês vão saber onde buscar os canais e onde se posicionar. Vamos lá? Então, fractal, encontrar suporte e resistência, linha de tendência, retração de Fibo e o padrão na região. Olha só, o STJPY, linha de tendência de baixa, o meu fractal é esse movimento do preço, suporte e resistência,
dividir ele porque faz sentido dividir, porque olha só, ele está fazendo movimentos que confluem com a minha divisão, certo? Então eu dividi. E agora eu tenho meus fractais, eu tenho a linha de tendência e tenho o rompimento. Então nesse caso aqui eu tenho o rompimento dessa tendência, foi onde eu busquei minha retração de Fibo 100%, 0%, e aí a retração na região importante. Lembra? Isso aqui é uma região, então aqui eu vou esperar o padrão. Nesse caso aqui, olha só, um engolfo. Tirar aqui, eu vou aproximar para vocês verem. Essa rejeição já foi suficiente para eu bater minha venda. Só que me tirou no 0 a 0. Eu não estava com tempo hoje, protegi, o preço veio e me tirou. Mas isso aqui foi um padrão. Quem entrou aqui também veio um padrão. Quem esperou um pouquinho mais, viu um candle de indecisão, viu ele se estressar para depois cair de novo. Isso aqui é clássico. Esse estresse aqui é clássico. Ele vai estourar para cima ou para baixo, estressar essa região para depois seguir o movimento padrão dele. Aqui eu tenho as costas da linha de tendência, a LTB, um padrão, eu tenho e uma retração de Fibo. Eu tenho todas as confluências batendo, então no STJPY está tudo indicando que pode descer. Ah, é 100%? Pô, se fosse 100% eu metia 300.0, gente, ficava milionário. Nunca é, tudo é aqui, mercado, ou qualquer outra coisa, se for num cassino, tudo é probabilidade. É probabilidade. A gente tem a técnica, as ferramentas da técnica para nos gerar confiança e ver que aquela região é uma região forte. Não é muito mais difícil, não é muito mais fácil o preço continuar numa tendência de alta do que ele romper fractal, romper tendência, romper um monte de coisa. É muito mais difícil, ainda mais se isso for de um time frame maior. Porque se for um time frame de M1, M5, pelo amor de Deus, aí vai romper toda hora. Mas se for um time frame de H4, de diário, isso aqui passa a ser uma região muito forte. Opa. Ô, Breno. Salve, pode falar. Quantos pontos que você protege da operação quando vai a teu favor? Não é com base em pontos, é com base em canais. Nada a ver com base em pontos. Eu não tô nem aí para pontos. Na verdade é os canais. Se aqui, ó, quando eu faço os meus canais e encontro os meus canais, aí sim eu sei quantos pontos eu tenho e posso tomar de stop. Esse canal aqui, todo, tem 400 pontos. Ó, 400 pontos. A metade dele tem 200. Sabendo disso, eu sei que de duas uma. Ou meu stop numa operação mais rápida vai ser 200 pontos e meu take 400, ou numa operação mais longa, meu stop vai ser 400 pontos, que é o tamanho do meu canal, mas meu take vai ser 800, 2 para 1. Certo? Então, ó, quando é que eu protejo? Quando rompe os 50% do canal. Ah, entendi. Se eu tenho aqui, ó, desenhar um canal aqui, vou desenhar uns canaizinhos aqui para explicar melhor. Cria uns canais, vamos supor que a gente já tem esses canais, e aí o preço está vindo nele, respeitando, 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 beleza? Eu tenho aqui uma tendência de alta, certo? Tenho aqui uma tendência de alta. Até então, nessa tendência de alta, eu estou pensando apenas na compra. Eu estou pensando em compra aqui, opa. Tô pensando em compra aqui, tô pensando em compra aqui com o padrão, tô pensando em compra aqui, tô pensando em compra aqui, a partir do momento que rompe. Até então, aqui, se eu comprar em cada um desses lugares, vamos supor que eu comprei aqui. O meu stop, ó, um canal de referência embaixo, o meu take, dois canais em cima. Esse é o canal de referência. Esse canal de referência aqui, ele passa uns 50% nele aqui, ó. Quando o preço romper esse 50%, eu protejo a minha operação. É isso, é rompimento dos 50% do canal de referência que você fez a entrada. Se fosse ao contrário, estou pensando só em compra, mas em algum momento ele vai e rompe. Rompeu. Aí ele vai buscar o reteste. O reteste,
Vamos supor que eu bato a minha venda agora aqui no reteste. Está respeitando uma retração de FIBO agora. Tá, vamos supor que está respeitando um fractal, ou pelo menos os 50% do fractal que passa aqui. Deixa um padrão comprador. Se eu entrar aqui, eu já vou buscar um canal de referência. No caso aqui eu estou no 50%, então eu buscaria 50, faria os 50 daqui e colocaria um canal. Se eu tivesse entrado exatamente aqui, aí seria esse canal. Aí eu colocaria aqui embaixo. E aí o take é dois canais buscaria aqui, ou um, dois, buscaria aqui. Ô, Breno, E aí rompeu 50% do canal, ou a próxima referência que tem do canal, aí você protege. Pode falar. Breno, deixa eu te falar, aí quando você na primeira proteção sua vai para 50% do canal, e o par andou mais, ainda mais, você vai mexendo na sua proteção, no seu stop? Isso seria o ideal. Você deixar o mercado te tirar. Isso seria o ideal. Eu estou ensinando para vocês a proporção de 2 para 1, que é o saudável. Mas com o passar do tempo, vocês não vão buscar só 2 para 1. Vocês vão buscar mais, o tanto que o mercado te der. Então, às vezes, fazer esse movimento certinho, esse retorno aqui certinho nessa ponta. Aí vamos supor que eu entrei vendido aqui. Proteção com um canal. 2 canais de stop, 2 canais de take. Aí eu entrei, 50% eu protegi. Trouxe minha operação para o 0 a 0. Continuou rompendo. Rompeu esse daqui. Trouxe minha operação para essa referência. Rompeu o próximo 50%. Trouxe minha operação para esse 50%. Rompeu a próxima referência. Enquanto ele está rompendo, eu estou trazendo com base nos canais o meu stop no lucro. E aí você está surfando a onda e quem vai te tirar vai ser o mercado quando ele inverter. Geralmente é uma inversão de tendência que está seu stop. Então, quando ele pegar seu stop, é porque ele está invertendo uma tendência que ele está atual. Ele vai buscar o retorno para você ter a oportunidade agora de só preocupar agora com a compra, por exemplo. E aí, se você comprar, ter o stop em um canal de referência, rompeu 50, você puxa o canal e aí ele rompeu o próximo aqui, puxou mais um pouco, rompeu a próxima aqui, aí vai de você se você quer puxar seu stop a cada 50% ou a cada um canal inteiro. Eu acho mais saudável a cada um canal inteiro, porque não corre o risco de você sair da operação o tempo inteiro, porque o mercado às vezes ele vai lá, te tira e continua. Então quando é um canal inteiro, é mais seguro. Mas o ideal é que você faça isso. E ao longo do tempo é isso que a gente está treinando vocês para fazer. Mas por enquanto, vocês têm que entender que a proporção de 2 para 1 é o mínimo que a gente espera de um trader profissional. Porque senão, a longo prazo, você não se sustenta. Ah, beleza, beleza. Porque hoje eu estava na operação do SD-CAD e quando eu fui mexendo, quando você falou 50%, cada 50%, aí o mercado acabou me tirando e voou para cima depois. Aí. Por isso dos canais tem que ser perfeitinho, tem que ser o melhor possível. Aí era muito melhor eu ter feito como você fez, de um canal. Se eu tivesse feito de um canal, não tinha me tirado. Uhum. Um canal sempre respeita muito mais, 50% é mais ruído. Quanto mais você diminui o canal, mais ruído você vai ter, mais frustração você vai ter. Se você se fica frustrado em sair no 0 a 0 e utiliza como parâmetro proteger no 50%, você tá aí já é complicado, aí você vai se frustrar mais vezes. Se você não se frustra com 0 a 0, maravilha. Ah, valeu, valeu. Então aqui eu tenho o EURUSD, respeitando muito a tendência de baixa, de baixa, de baixa, de baixa, rompimento, reteste, padrãozão na região e foi embora. Agora eu vou esperar correções, já houve uma correção aqui, correção para continuação, e agora eu estou com a LTA. Até o momento em que rompe a LTA, retesta, e aí vai cair de novo. Eu tenho LTB. Certo? Então, fractal, olha o meu setup como é. Primeiro começa com mental, né? Meditação, café, praia, não sei o que, até eu estar bem comigo mesmo e eu chegar aqui. E aí, qual que é o setup? O setup é, primeira coisa que eu bato o olho e encontro é fractal. Canal, suporte e resistência, o mais forte e o mais recente. Depois, eu encontro a tendência. Aí eu peguei a tendência, depois eu posso colocar a minha retração de FIBO se necessário ou não.
Porque só o padrão de candle com mais esses duas ferramentas já é o suficiente para a operação ser mais assertiva. Então, e aí, eu geralmente uso mais a retração de Fibo no rompimento, nos movimentos de rompimento, nesses aqui, ó. Eu não estou muito ligado nos movimentos de continuação, porque a própria linha de tendência e o fractal me mostra isso. Agora, a retração de Fibo eu estou muito mais ligado nela, eu estou fazendo ela muito mais no rompimento, nesse movimento de rompimento de tendência. Aí eu traço ela para pegar a retração, porque aí a retração ela vai confluir com um monte de coisa a mais, ela vai retrair com as costas de um LT, respeitando uma correção de Fibo, para se criar uma linha de tendência de alta. Então, e ainda deixar um padrão nessa região é papum, é o que eu preciso. Fechou? Eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou pelo menos parar de gravar por aqui e abrir um pouquinho caso alguém tenha pergunta, mas eu vou garantir essa gravação aqui, porque são explicações importantes e bem resumido do que eu faço. Ao longo dos dias, como eu expliquei para vocês, a gente vai pegar especificidades de cada ferramenta. Quando que há um falso rompimento, quando que eu encontro um fractal. Tem mais formas de se encontrar fractal, inclusive utilizando uma retração de Fibonacci. Então, mas tudo é ajuste fino, é o que você se identifica mais. O importante é que você já tenha esse engajamento de buscar uma, porque depois eu vou mostrando outras formas e aí você se identifica. Fechou? Do SD, JPY.